mundo cada vez mais conectado, ter acesso rápido a informações confiáveis faz toda a diferença. Mas começar um veículo de comunicação do zero não é tarefa fácil. Nós que antes tínhamos que nos preocupar basicamente com o texto, agora temos que nos preocupar também com a burocracia e com a parte técnica. Passamos os últimos 4 meses planejando, formatando novos programas, testando novas tecnologias. E para nos assistir, nem precisa de TV. Basta um celular conectado à internet, que é informação de credibilidade, checada e apurada por jornalistas experientes e que você já conhece, chegará na palma da sua mão. Jornalismo Acta. A gente sabe fazer. Alô vocês, saudações, já estamos ao vivo com mais um Passa a Bola, hoje terça-feira, dia 8 de junho, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado pela sua companhia, você que está no Facebook, no Instagram, no YouTube ou no nosso site, o actadigital.com.br. Sou Max Cavalcante e aqui ao meu lado tenho a honra de receber mais uma vez nosso professor Rodrigo Veridiano. Qual idioma que você quer? Boa tarde hoje. Brincadeira. Você quer? Boa tarde. Guten Tag. Boa tarde para vocês, boa tarde aos nossos telespectadores. Boa tarde, né? Em nordestinês também. O programa está recheado, né, Max? Demorou, mas começou. Começou. E olha só, no programa de hoje vamos falar com o representante do Jaciobá, que diz que teria dificuldade se o campeonato alagoano de futebol começasse hoje. No lugar de torcida, as arquibancadas dos estádios terão jornalistas e radialistas. A Associação de Cronistas Esportivos de Alagoas fala com a gente sobre como funcionará o trabalho, nosso trabalho, durante a volta do esporte, né, principalmente do futebol. E a Federação Internacional de Voleibol cancelou hoje 4 etapas do Circuito Mundial de Voleibol. E também um bate-papo muito legal com o lateral direito do CSA, Norberto. Tudo isso daqui a pouquinho, tá? A gente vai para um recado dos nossos patrocinadores e volta já com muito mais informação nesse Passa-Bola. Conhecemos o mundo em movimento. Um mundo sem fronteiras e com uma incrível velocidade. De repente, o mundo para. E temos que cuidar da nossa saúde e da saúde de todos. Um momento de união. Um momento de ter fibra para vencer desafios e acreditar no futuro. Mas existe um mundo que não pode parar. Para você ficar em casa, nós estamos aqui, mantendo todos conectados, trabalhando, estudando e unindo as pessoas que você ama. Temos fibra para manter negócios funcionando remotamente e fornecer todo o apoio àqueles que não podem parar. Conte com a fibra e dedicação de todo o nosso time 24 horas por dia para lhe apoiar neste momento com conectividade. Onde estiver, fique conectado. Alu Telecom. O futuro chega mais rápido. Estamos de volta e olha só, muito se fala, Brasil afora, principalmente no estado do Rio de Janeiro, sobre a volta do futebol. Todo mundo está falando que vai voltar, que já tem rodada marcada para o dia 16 próximo. Para conversar, né, sobre essa história, a gente ficou curioso para saber como é que vai ser aqui em Maceió. E aí, por isso, o Rodrigo Veridiano preparou um material para a gente, que a gente vai conferir agora, o Rodrigo Veridiano lá no Estádio Rei Pelé, o nosso maior palco do futebol aqui. Há mais de 2 meses e meio a bola parou de rolar em todos os gramados e estádios brasileiros. No maior palco do futebol em Alagoas, o Estádio Rei Pelé também não é diferente. Estádio vazio, sem a presença da imprensa e dos torcedores. E qual seria a solução momentânea para uma possível volta?
aos treinos e ao futebol. Um protocolo da SERJ no Rio de Janeiro que prevê a volta do futebol carioca para o próximo dia 16, inclusive enviando o documento a autoridades médicas e também à Prefeitura e ao governo do Rio de Janeiro. A ACEB, Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, já recebeu esse documento, que repassou para os seus filiados. Aqui em Alagoas, a ACEA, Associação dos Cronistas Esportivos de Alagoas, explica o recebimento do protocolo e a opinião do presidente Jorge Souto Moraes sobre uma possível volta ou não do futebol em Alagoas. É isso aí, ele pegar vazio e assim deve permanecer, a não ser nas arquibancadas que ao invés da torcida, agora vai nos receber ali, né? Não vai caber todo mundo numa sala de imprensa, como a gente já tem lá, né, Rodrigo? Mas o Jorge Moraes conversou com o Rodrigo para falar sobre o que é que já está sendo pensado para a volta do futebol. Somos aqui, né, particularmente, realmente contra a volta do futebol, que é entretenimento, pode realmente mudar muitas vidas e transformar muitas vidas, mas é entretenimento. A gente precisa pensar nisso, né, Rodrigo? Quando não tem pressa, não tem para que ter pressa nisso agora. Perdão, Max, mas quando o Max Cavalcante diz contra, absolutamente todos os integrantes da equipe de esporte do Passa-Bola, né? Isso. Felipe Vieira, você, eu, Charlene, agora, para voltar agora, aqui no Brasil, principalmente em Alagoas, na teoria, no papel é muito lindo, é muito bonito, mas na prática, agora não. E qual será a opinião da Associação de Cronistas Esportivos aqui de Alagoas? Vamos ouvir esse bate-papo que o nosso professor Rodrigo Veridiano teve com Jorge de Moraes. Conosco, o presidente da ACEA, aqui em Alagoas, Jorge Souto de Moraes. Jorge, primeiramente é um prazer tê-lo aqui, pela pessoa que você é, né, e também por ser o presidente da ACEA, estar sempre ao lado dos associados. Seja bem-vindo ao programa Passa Bola, seja bem-vindo aqui ao Grupo Acta. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. Um abraço para você, Rodrigo, para toda a equipe aí do Acta, que vocês continuem fazendo esse maravilhoso trabalho. É verdade, você colocou uma questão importante, que é esse protocolo que foi elaborado pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, encaminhado para o poder público, e o poder público entendeu, atendendo a um convite dos clubes de futebol, especialmente Flamengo e Vasco da Gama, para que o futebol pudesse voltar nesse momento ainda de pandemia, quando o nível está subindo, quando os números estão aumentando e o Brasil hoje atrás apenas dos Estados Unidos. Então, o futebol no Rio de Janeiro, ele já está pronto para voltar agora no dia 16 de junho. Já tem rodada do Campeonato Carioca. E a federação encaminhou para a Associação dos Cronistas do Rio de Janeiro todo um protocolo que deverá ser seguido para que a gente possa, pelo menos, ter um certo controle em relação a essa pandemia. E, paralelamente, a ACEB, que é a Associação dos Cronistas Esportivos do Brasil, já está em contato com a CBF, também apresentando sugestões para que a gente possa ter logo, brevemente, a volta do Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa volta do futebol no Rio de Janeiro, Rodrigo, abre a porteira. A partir daí, o Rio Grande do Sul, com os seus times já treinando, Minas Gerais também, Pernambuco, Ceará, Alagoas volta no dia 15. Enfim, eu acho que a porteira será aberta, mesmo que a gente não tenha ainda o controle da pandemia. Jorge, agora qual é o posicionamento do presidente da ACEA, que é você, em relação a nós aqui da imprensa, e qual é a sua opinião pessoal? Você é contra ou a favor da volta do futebol nesse momento? Tem duas situações. Voltar aos treinamentos com todo cuidado, com um número de profissionais definido para que eles possam estar se envolvendo com os treinamentos,
eu acho até possível isso. Agora, a volta do futebol, que envolve muito mais pessoas, mesmo que não tenha torcida no estádio, eu acho que é arriscado. Eu sou contra a volta do futebol e a favor a volta dos treinamentos dos clubes, que podem sim se preparar melhor para essa competição que venha lá para o final de julho, início de agosto. Eu acho que por aí seria um melhor caminho. Não é à toa que o único presidente aqui de clubes do futebol alagoano que se posicionou para uma volta aos treinamentos foi o presidente do CRB, Marcos Barbosa. Eu entrevistei praticamente todos os outros, o Geraldão representando o Muricy, o Celso Marcos, que além de ser o presidente do ASA em exercício, é médico, também se posicionou contra, como outros técnicos também que passaram por aqui, o que se posicionou a favor apenas o Roberto Fernandes. Quais serão, Jorge, os próximos passos ao receber já esse protocolo, a SEB também na parada? Quais serão os próximos passos, principalmente em relação à CEA aqui no nosso futebol? Bom, a SEB está tratando do protocolo com relação ao Campeonato Brasileiro. Já está, inclusive, sugerindo algumas medidas à Confederação Brasileira de Futebol. Quanto à CEA, aqui a nossa entidade estadual, nós estamos aguardando o encontro com a Federação Alagoana de Futebol, porque a partir do momento que for decidido pela volta aos treinamentos e, consequentemente, numa sequência a volta ao futebol, a gente precisa discutir com relação ao número de pessoas trabalhando, se a gente vai ter repórter dentro de campo, porque inicialmente a federação já se reuniu com os representantes dos clubes do departamento médico. Tá? Os médicos dos clubes já conversaram. Com relação à imprensa, ainda não houve essa conversa para que a gente decida quantas pessoas vão trabalhar. Em princípio, nós não teremos repórter de rádio, de televisão, repórter dentro de campo, a não ser os câmeras, a não ser a equipe que vai gerar, e é uma só equipe que vai gerar o futebol, para que o pessoal assista pela televisão. Todos os outros profissionais vão ter que ficar no setor de imprensa, no setor de cabine de rádio. Eu acho que não comporta todo mundo no setor de cabine de rádio, e era importante que, nesse momento, até como sugestão, eu estou apresentando aqui para a federação, que ela faça, junto com a Secretaria de Esporte do Estádio Ripelé, ela faça bancadas no setor de cadeira especial. No setor de cadeira especial, já que não tem torcida, você pode colocar exatamente o pessoal nessas cadeiras com bancadas para que se obedeça à distância de pelo menos 2 metros entre um profissional e outro. E aqueles que não vão trabalhar entendam que o lugar dele é em casa, na frente da televisão. Perfeito, Moraes. O que você disse agora no final, eu concordo em gênero, número e grau. Queria que você deixasse uma mensagem para todos os alagoanos nesse momento tão difícil que o mundo inteiro passa. Uma coisa inédita, você sabe também, eu sou professor de história, a gente inclusive fez aqui no Acta e nas minhas redes sociais, a cada 100 anos vem uma grande pandemia, mas a gente não tinha passado por uma ainda, infelizmente, chegou a hora. Qual o recado que você deixa para os alagoanos, e em especial para todos os associados da CEA e, em geral, para todos os cronistas do estado de Alagoas? Olha, é importante, Rodrigo, que a gente tenha a consciência que ainda você se prevenir, você usar máscara, você não ir para local que tenha muita gente, aglomeração, você estará ajudando a reduzir essa curva. Porque do jeito que vai, e a gente vê todos os dias nos noticiários os ônibus lotados, as pessoas se aglomerando em diversos lugares, nas feiras e tudo mais, a gente não vai ter o controle disso nem tão cedo. Com relação aos associados da CEA, alguns foram contaminados.
graças a Deus, estão em fase de recuperação. Outros cronistas alagoanos filiados à CDA também foram contaminados, mas que estão em recuperação. Graças a Deus, ninguém morreu em função exatamente dessa pandemia da Covid-19. Então, eu aconselho, em primeiro lugar, você se preparar, você se preocupar em cuidar de você e cuidar dos outros também. E que o governo entenda que é preciso agir e agir muito para que a gente possa reduzir esse nível, reduzir esta curva e que o alagoano possa o mais rapidamente possível sair dessa situação, dessa pandemia que é no Brasil e é no mundo, praticamente no mundo todo. Em todos os continentes, pelo menos. Pois é, muito obrigado, Jorge, pela sua participação aqui no Passa Bola, realmente muito esclarecedor. Sempre coerente, né? Objetivo, pois é, e falou que é uma sugestão dele, da associação para a Federação Alagoana de Futebol, para usar esse espaço das cadeiras ali, já que a nossa estrutura hoje para a imprensa não caberia todo mundo, porque todo aquele pessoal que fica ali ao redor do gramado, nas 4 linhas, lá no gramado, não caberia, né, Rodrigo? Enquanto o Rodrigo comenta, eu queria que o diretor já colocasse uma imagem aí na tela, né, que é uma novidade em cima desse assunto, né, que é o TJ do Rio de Janeiro ter anulado essa decisão da Prefeitura de autorizar os serviços, inclusive o futebol. Alguns torcedores também deram entrada, tá aí, né, a matéria que a gente viu agora há pouco, saiu agora, né, em primeira mão, absoluta primeira mão. O esporte interativo, né? E o futebol do Rio de Janeiro, por essa decisão aí, agora é uma incógnita, não volta. Estava marcado para o dia 16, lembrando que o Flamengo já se posicionou e o Vasco para voltar, o Botafogo e o Fluminense se posicionaram contra, mas tem 13 jogadores do Vasco infectados. Então, para voltar no futebol brasileiro, complicado. E com essa nota aí, complica ainda mais. Pois é, essa nota acabou de sair, ou seja, todo mundo que estava esperando realmente que essas duas forças, Vasco da Gama e o Flamengo, pressionassem pela volta do futebol, parece que, né, o epicentro da volta, que seria o Rio de Janeiro, parece que não vai ser. E você já tem aí daqui a pouquinho de outro esporte que já cancelaram, né, Marcos? Daqui a pouco o Marcos vai falar. Outros esportes continuam cancelando porque realmente não é a hora ainda de voltar. Ótimo que sejam colocados grupos de trabalho para se fortalecer e estudar a volta. Isso é hora, agora é hora disso, de estudar como é possível voltar e quando voltar, e não voltar meio que de qualquer jeito, né, e dar um jeitinho brasileiro para tudo, porque é justamente por isso que o país está com esses dados elevados, né, da disseminação desse vírus, por isso que o brasileiro quer dar aquele jeitinho, né, para resolver tudo isso. Mas se você observar quando na Bundesliga você vê o gol, né, no fundo, inclusive lá da trave, você observa toda a comissão técnica e os jogadores de máscara, ficam ali imóveis, mas a Alemanha se preparou, se reestruturou. Estamos falando da Alemanha. Então, Max, complicado. Na minha opinião, não deveria voltar nem aos treinamentos agora. Pois é, muito bem, mandando aqui um abraço então para todo mundo que está com a gente. O Ronaldo Barbosa falou, esse ano era para acabar com o campeonato alagoano, só ter o brasileiro e olhe lá. Um abraço também para o Moisés, fera aí, para o Vitor Gama, a Adriana Marino, o Ridex Alves, nosso Lucas Malafaia, que daqui a pouco vai estar com a gente, o Denison 93, o Ferreira Hora, esse aí está sempre com a gente também. O Alexandre também, vejo sempre aqui, meu querido pai Carlos Cordeiro Lins, está acompanhando sempre aqui, Azulino Fera, Mário Paiva e todos vocês. Indaiatuba, viu? Também, já tá aqui. Indaiatuba também, Max, aqui, ó, acompanhando a gente, o J. Carlos Duarte, Folia Brasil e todas as páginas do CSA e do CRB no Instagram, nos acompanhando nesse momento. Pois é, e você também que está no YouTube, no Facebook, muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho a gente tem mais notícias, tá? Jaciobá, falando sobre as dificuldades do clube, se o campeonato voltasse hoje. Temos também ainda notícias sobre o esporte no mundo afora
e uma entrevista com o Norberto, lateral direito do CSA. A gente volta daqui a pouquinho, fica aí. Vai passar. Em mais de 350 anos de serviços postais, superamos juntos todos os desafios e neste momento não seria diferente. Estamos com você. A entrega de remédios, vacinas e outros produtos indispensáveis torna os nossos serviços essenciais. Também somos nós que transportamos o material viral do novo coronavírus e do influenza até as universidades, onde são feitas pesquisas para combater essas doenças. E é para aproximar você de tudo que é mais importante agora que os nossos carteiros continuam cruzando as ruas de todo o Brasil. Estamos com você, respeitando as distâncias, mas sempre ao seu lado. Porque para aproximar, não é preciso estar perto, é preciso estar presente. Correios, soluções que aproximam. Estamos de volta e a gente vai acompanhar um bate-papo agora com um clube de futebol daqui de Alagoas, né, o Jaciobá, lá do sertão de Alagoas. Espelho da Lua, o Jaciobá. Jaciobá quer dizer Espelho da Lua, né? Mais um nome indígena, bonito demais aqui dos nossos times. E olha só, o time passa por uma situação difícil, está na lanterna do campeonato, né? Se tivesse ainda algum campeonato, mas o time teve que dispensar alguns jogadores e passa por uma situação bastante delicada, assim como todos os times de menor expressão aqui. E o Rodrigo Veridiano bateu um papo com o vice-presidente do Conselho Deliberativo do clube e você acompanha agora. Muito bem, amigos do Passa Bola, e o nosso papo de hoje é com o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Jaciobá, o representante de Pão de Açúcar. Giuseppe, seja bem-vindo, muito obrigado por estar conosco. E o Jaciobá, primeiramente a condição dos jogadores, o que vocês fizeram, os jogadores foram dispensados. Gostaria que você falasse desses assuntos com a gente. Tudo bom? Tudo bom, Rodrigo. Boa tarde, prazer estar falando com vocês. Agradecendo, nós é que agradecemos a oportunidade que a imprensa nos dá mais uma vez de falar sobre o nosso querido Jaciobá. Bom, Rodrigo, veja bem, nós fizemos um planejamento em função do Campeonato Alagoano, que duraria até meados de maio. E, evidentemente, que a partir do dia 15, todos os contratos foram vencidos e os jogadores foram dispensados. Também por conta dessa pandemia, né, nós tivemos que retornar os atletas para seus locais de origem. E estamos aqui, no momento, sem nenhum atleta contratado, né, aguardando aí o início da Série D, ver como é que vai ficar essa situação em relação à Série D, para que a gente volte a montar um elenco visando a Série D do Campeonato Brasileiro. Então, no atual momento, se a competição voltasse, não estou falando hoje, né, porque a federação ainda vai dar um tempo, primeiramente os clubes se forem voltar aos treinamentos, mas hoje, nesse momento, o Jaciobá teria dificuldades para remontar sua equipe para disputar novamente o Campeonato Alagoano, mesmo faltando 2 rodadas. Acredito que sim. Acredito que essa é a situação porque estão passando a maioria dos clubes de Alagoas, principalmente os pequenos, né? Porque nós tivemos com a incidência da pandemia, que é uma situação inédita, nós nunca passamos por uma situação dessa. Inclusive nós perdemos patrocínios, perdemos patrocinadores, aqui dos pequenos clubes também perderam os patrocinadores, né, nos colocando numa situação difícil em relação à contratação e à manutenção de um plantel, né? Mas é um caso a ser estudado, né, se por acaso esse campeonato alagoano voltar. E além de todos esses problemas, houve um também anterior que vocês tiveram que ficar à frente da direção do Jaciobá, porque a direção passada foi dissolvida, não é isso? É verdade, foi através de um processo judicial, né? A direção anterior foi afastada e nós, como fazíamos parte do Conselho Deliberativo anterior, fomos reconduzidos, né, no sentido de conduzir o clube nessa situação que ele se encontrava, com um prazo para fazer uma nova eleição, né? Esse prazo, inclusive, já está vencendo. Nós não tivemos condições de fazer assembleias, porque estão proibidas as reuniões, né? As aglomerações, nós não temos condições de reunir, tivemos condições de reunir ainda nossos associados
para fazer uma eleição. Mas estamos providenciando, inclusive, com alguma flexibilidade. E nós estamos vendo, por exemplo, por parte até da Justiça Eleitoral, que flexibilizou a realização de convenções através da internet. Nós estamos vendo a possibilidade de fazer essa reunião também dessa forma, de fazer uma reunião extraordinária do Conselho, convocando uma eleição, apresentar chapas e as pessoas votarem pela internet. É uma das soluções que nós estamos estudando com muito carinho. Qual a sua opinião pessoal como membro da direção do Jacioba em relação ao campeonato alagoano nesse momento, que seja treinamentos ou se voltar ao futebol? Você é contra ou a favor? Eu, pessoalmente, sou contra. Né? O Jacioba também. Nós temos a mesma opinião. Inclusive, Rodrigo, essa opinião nossa foi manifestada numa reunião que foi realizada em janeiro, lá na cidade de Arapiraca, com 5 clubes do interior, ASA, CSE, Jacioba, CEL e Coruripe, quando nós firmamos um documento para ser encaminhado à presidência da federação. Não sei se esse documento chegou a ser encaminhado, porque ficou a cargo de outros dirigentes, mas ali nós já manifestávamos a nossa opinião de que seríamos contra o início de qualquer atividade desportiva nesse momento de pandemia. Sabemos que alguns governos estão flexibilizando o reinício de campeonato, reinício de treinamentos. Eu não diria que é falta de responsabilidade, mas eu diria que é uma falta de compromisso com a vida. Porque vocês, que são da imprensa, que lidam com atletas todos os dias, que lidam com pessoas todos os dias, vocês sabem, vocês também são pais de família, e vocês sabem, por exemplo, como é difícil a gente conter nossos filhos em casa. Você imagina você trazer atletas de outras cidades. Os clubes pequenos não têm a estrutura dos clubes grandes, que podem proporcionar apartamentos para a família dos atletas. Esses atletas vêm sem família, né? E são homens, são seres humanos que precisam também, digamos, eu vou até usar aqui um termo não muito conveniente, mas que precisam também de suas atividades sexuais, precisam ir à rua fazer compras. E quem vai se responsabilizar por esses atletas? Existe um seguro para isso? Né? Nós tivemos um caso aqui, graças a Deus foi antes dessa pandemia, mas tivemos um falecimento de um atleta, não pela pandemia, mas por outro problema, né? E nós tivemos também que arcar com isso, né? Com essa responsabilidade. Eu acho, como eu disse, não vou falar aqui em falta de responsabilidade, mas falta de compromisso com a vida. Estão brincando com a vida das pessoas. Entendi. Agora, para a gente finalizar, eu sempre que acompanho os jogos do Campeonato Alagoano, o povo de Pão de Açúcar abraçou o Jacioba, inclusive muita gente vem em massa para assistir a esses jogos apoiando o Jacioba. O que é que você quer dizer para os alagoanos, em especial para os torcedores do Jacioba, nesse momento tão difícil que a gente está passando? Veja bem, Rodrigo, o Jacioba é um clube que passa por uma situação atípica já há muitos anos. O nosso estádio não tem condições de acolher jogos do Campeonato Alagoano e muito menos da Série D. Estamos providenciando algumas reformas para ver se no próximo ano a gente consegue trazer pelo menos os jogos do Alagoano para aqui, para Pão de Açúcar. A nossa torcida tem se feito presente, né? E nós estamos pedindo calma, muita calma, porque não é apenas o esporte, são vidas humanas que estão em jogo. Há 30 dias atrás nós não tínhamos em Pão de Açúcar nenhum caso de coronavírus. Hoje, segunda-feira, estamos já com 63 casos confirmados. A tendência desse número é subir, né? Então nós temos que agir com muita cautela, porque nós estamos lidando, repito, com vidas humanas. E o nosso maior pensamento nesse momento é preservar a vida das pessoas. Ok, muito bom, muito obrigado pelas informações aí. É sempre bom a gente abrir espaço para todos os clubes, lembrando, né, que a gente abre espaço para todos os esportes e para todos os clubes aqui, né? O pessoal às vezes fala, né? Pô, você só fala do CSA e do CRB, né? Pelo contrário. Esse foi o Giuseppe Gomes. Quarta-feira tem o Barbosa, que é presidente do CSE. E os últimos serão Marcos Barbosa e Rafael Tenório. Ou seja, CSE e CRB, 2 representantes dos clubes, ficaram para o final. Guardado para o final. Vamos ver o que eles vão trazer aí para a gente também. E olha só, novidades no mundo do esporte. A Federação Internacional de Voleibol cancelou 4 etapas do circuito mundial. Foram elas a etapa do Irã,
em Adas, em Gold Coast na Austrália, Jurmala na Letônia e também Ostrava na República Tcheca. Esse último aí é o único que é 4 estrelas, os outros são 3 estrelas. Marcadas inicialmente para março e maio desse ano, as 4 competições já haviam sido adiadas anteriormente e agora canceladas. O calendário da Federação Internacional não prevê disputas para esse mês de junho, mas em julho já está programada a retomada dos jogos lá na Eslovênia, com início para o dia 30 e término no dia 2 de agosto. Uma nova atualização do cronograma deverá ser divulgada em agosto, com base nas decisões que vão ser tomadas pelas instituições de saúde, né? E a Charlene, que está nos assistindo em casa, deve estar se perguntando, Rodrigo vai dizer que jogou vôlei. Claro, era líbero. Era líbero, né? Era líbero. Ligeiro, era ligeiro. Levantador, sabe, tô fora, né? Mais ligeiro que... A rede tem os 2 metros, mas tá aí, mais uma prova de que um grande esporte mundial e também a Liga, né? Não foi nem o campeão, foi a Liga. Eles estão com todas as prevenções. Países do primeiro mundo já haviam cancelado e agora esses países, como você disse, 4 e 3 estrelas, também tentando restabelecer e não consegue devido ao número altíssimo ainda de infectados pela pandemia. E olha que tem toda uma estrutura, né, para garantir a segurança de todo mundo e ainda assim estão cancelando etapas por precaução e parece que aqui, né, a gente sem estrutura está com pressa de abrir o shopping, de abrir o estádio e fazer, né, e bater perna por aí, quando a situação é muito mais grave do que a gente está imaginando. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho tem entrevista com o Norberto, lateral direito, meio-campista também do Centro Esportivo Alagoano. Não saia daí. Alagoanos e alagoanas, quero expressar meus sentimentos a todas as famílias que perderam parentes e amigos durante a pandemia. Vivemos tempos difíceis. Mesmo fazendo o maior investimento em saúde na história de Alagoas, estamos perto da lotação máxima. A rede privada já atingiu seu limite. Hoje, todos os alagoanos dependem da rede pública. Neste momento de dificuldade, chegou a hora que você, assim como nós do governo, faça mais pelo nosso estado, pela sua família, pelos seus amigos. Eu senti na pele a força desse vírus. Graças ao atendimento dos nossos médicos, consegui me recuperar. Acredite, esse vírus é muito agressivo. Respeite o distanciamento social, fique em casa. Sei que é pedir muito. Ninguém gostaria de estar vivendo esse momento, mas nós precisamos de mais tempo para tratar quem adoeceu e receber mais pacientes. Estamos mais juntos do que nunca. Estamos de volta aqui no Passa a Bola, terça-feira, dia 8 de julho. Não deu para segurar, rapaz. Não deu tempo, né, de dar o toque aqui. Pois é, mas é um motivo justo, né? Tudo bem. Olha só, Veridiano, como é que anda o Galo da Praia? Você tem novidades, alguma informação ali do CRB? 2 períodos de home training, né? Essa palavra de treino em casa com o Thiago Melcer. Amanhã a gente vai mostrar o goleiro Vitor Souza, que está entregando os prêmios nas casas das pessoas devidamente, né? Caracterizado lá com o uniforme do CRB, de máscara, mas em 2 períodos o CRB, que aliás é um dos únicos clubes, através do presidente Marcos Barbosa, que tem se posicionado a favor da volta dos treinamentos, inclusive nas redes sociais a partir do dia 15, mas por enquanto isso não será possível. A gente gostaria muito, né, Max, que voltasse, todo mundo, né? Queria ver. Hoje eu cheguei lá no Rei Pelé para fazer essa matéria, quando eu sentei ali na cadeira, deu uma saudade de falar, de estar ali no gramado, de ver gols, mas calma, pessoal, ainda não está na hora não. Sabe quem está acompanhando a gente? Pode falar? A gente tem o Jesus, bom de papo, e tem o Lúcifer também aqui. Lúcifer? Está aqui, ó. Não é possível. Está aqui, ó, o ser humano... já tem o coveiro africano, já tem Jesus, o coveiro, bom de já papo. tem... Agora o Lúcifer. Pois é, tem tudo, né? Saravá. Está repreendido. Todo mundo curte o passa-bola. Jesus, aparece aí, Jesus, né? Dá uma forcinha no programa de esporte. Vamos chamar o Jesus aí para resolver isso aí. Bom, pois é, destaque também do CRB foi a live, né, deles no final de semana, que
teve muita resenha, né? Teve Joãozinho Paulista, para mim foi um dos pontos altos ali, foi Joãozinho Paulista. Aldalho e Aloysio também. Né? E Aloysio, pois é, contando histórias, né, dos bastidores, dos churrascos, das resenhas dos jogadores, e Joãozinho Paulista, que né, para mim foi a melhor parte, ele falando que o grupo era muito unido e que no domingo, depois do jogo, era churrasco e cerveja, ele saía, comprava chopp, a galera tomava todas, mas na segunda-feira de manhã, quem participou da resenha tinha que chegar primeiro. Chegava primeiro, treinava antes de todo mundo, dava a volta no campo, e aí sim começava o treino junto com os outros. Ou seja, não tinha mimimi de, tô de ressaca, vou para o departamento médico. Né? Fazia, mas também tem que ser profissional, né? Tem que ser profissional. Então, parabéns aí, né? Muita resenha. Todo mundo que participou, foi uma maravilha. E agora vamos falar do azulão do Mutange, o azulão da Serraria, em breve, né? Não sei como é que vai ser. O São Peixoto Feijão tá lindo, tá lindo, vai ser uma maravilha. Ainda eternamente do Mutange, eu conversei hoje com o Norberto, lateral direito do CSA, um cara muito gente boa, um craque de bola que tem títulos colecionados e acessos também. De repente, pode trazer mais um acesso ao CSA. Vamos conferir esse bate-papo então com ele. E o convidado de hoje do Azulão é o lateral direito, Norberto. Norberto, seja muito bem-vindo aqui ao Passa Bola, viu? Boa tarde, Max. É um prazer falar contigo e com todos os telespectadores aí. Pois é, a torcida do CSA está ansiosa aí, né, com saudade de todos vocês. Eu queria que a gente começasse esse papo justamente falando sobre a tua experiência no CSA, né? Tem pouco tempo que você chegou, né, mas do que é que você já pôde sentir, né, nessa relação sua com o Azulão do Mutange? Cheguei esse ano no CSA com boas informações, com ótimas informações de amigos meus que já jogaram aqui, né? E quando eu cheguei e realmente vi que era um clube muito organizado, que tem uma torcida de massa, que é difícil hoje, até em clubes grandes, em clubes de maior expressão, ter a organização que o CSA tem. E aqui a gente tem tudo isso, time bem resolvido financeiramente, que dá todas as condições de trabalho. Legal. E quem foi que você já tinha contato, que já estava aqui? O Euler, que jogou aqui ano passado, o Yuri também. E daí quando criou-se uma grande expectativa para as contratações que foram feitas, né? E o nosso começo de ano não foi como esperado. Daí acaba tendo uma pressão grande que a gente sofreu um pouco ali no começo, mas depois, com o passar do tempo, a equipe foi melhorando, o Eduardo foi dando uma cara à equipe também. Eu acredito que na volta aí a gente vai ter essa retomada muito melhor do que foi o começo do ano. Pois é, apesar do lado negativo, né, de toda essa paralisação, para o CSA talvez tenha sido um pouco positivo. Você acha que, né, nessa hora dá para organizar mais o time, o elenco, né, para a volta? Dá sim. Foi só o começo do trabalho do Eduardo, né? Logo quando o time estava começando a ganhar uma forma, começando a pegar um corpo ali, teve essa parada que atrapalhou um pouco os planos dele e a nossa sequência também, mas eu acredito que na volta o time já vai ter uma cara melhor, até um caminho a seguir melhor do que no começo do ano, que estava todo mundo se conhecendo, chegou muita gente, então até um pegar a característica do outro é mais complicado. Agora já vai ter uma retomada mais fácil, de mais adaptação. Com certeza, essa adaptação é essencial. Você, Norberto, já coleciona alguns títulos, né, pelos times por onde passou, aqui no Nordeste também, né? Em Minas Gerais, no América, né? Teve a oportunidade na sua carreira de ser campeão de Série B, de ter um acesso também com o esporte, né? O que é que você acha que um time precisa, uma equipe precisa, um clube, né, no caso, para poder ter esse acesso? Né, o CSA já conseguiu essa escaladinha, né, de ano em ano para chegar na Série A, quer de novo chegar na Série A. O que é que você acha que esse time agora, esse clube do CSA precisa para voltar para a Série A?
o CSA está criando na sua identidade essa força, né, de subir, de estar ali em cima brigando pelo acesso. Nos times que eu passei, que a gente conseguiu acesso, eu consegui com Vitória também em 2015. Muito importante é fator casa, a gente tem que ser muito forte casa, e o CSA normalmente ali no Rei Pelé, com sua torcida empurrando, é muito forte. Não sei como vai ser esse ano por causa da pandemia, se vamos ter a torcida ou não, mas independente disso, o nosso fator casa tem que ser muito importante, é importantíssimo para quem quer alcançar voos altos no campeonato e manter uma regularidade muito boa fora. Nos clubes que eu passei, a gente teve um fator casa muito forte, regularidade boa fora, e entender que Série B é diferente de Série A. Série A se joga muito com técnica. Na Série B a gente tem um time muito bom tecnicamente também, mas só técnica não adianta. No América a gente sofreu um pouco no começo porque o time era muito técnico e faltou um pouco da raça, da força que pede a Série B. Assim como foi no Sport ano passado também. A gente começou meio capengando porque o time era muito técnico, muito bom, mas não entendeu que na Série B você precisa dar algo mais além da técnica, precisa dar garra, precisa dar força, precisa correr, precisa batalhar, e a gente tem que entender isso desde o começo, não precisa sofrer, tem que entrar com a técnica e com a raça para a gente conseguir fazer um bom campeonato. Legal, esses detalhes que ganham o jogo, né? O teu estilo de jogo tem um pouco disso, não tem, Norberto? Dessa chegada mais forte? Meu estilo de jogo é mais técnico, é mais de chegada à frente, de apoio com passe, de estar triangulando. Eu sou um jogador técnico, mais técnico. Se precisar, dá para jogar no meio de campo também, né? Ali na frente. Sou meia de origem, na verdade, né? Eu cheguei ao profissional como meia e fui me adaptando à lateral. E com essa adaptação à lateral eu peguei um pouco dessa força para a marcação também que o lateral precisa. A gente precisa ali do sistema defensivo todo se ajudando, né, para não ter falhas, mas o meu ponto forte maior é a técnica com a bola. Beleza, Norberto, obrigado por falar com a gente aqui. Manda um abraço aí para a torcida azulina que está com saudade. Foi um prazer falar contigo, Max. Eu acredito que eles estão com muitas saudades, assim como a gente está também, de poder ir para o estádio, de poder jogar, eles assistirem, né? Se for permitido esse ano da torcida poder comparecer ao estádio, a torcida do CSA vai fazer toda a diferença, vai ser o nosso 12º jogador, o nosso ponto forte. E a gente conta muito com essa força para poder conseguir nossos objetivos esse ano. Beleza, estamos de volta. Muito obrigado, Norberto. Muito obrigado ao Matheus Pimenta, assessor de comunicação do CSA. E esse Passa-Bola vai ficando por aqui. Rodrigo Veridiano, muito obrigado pela quarta-feira. Valeu, Max Cavalcante. Valeu, é isso aí. Eu volto amanhã. O Rodrigo Veridiano volta na quarta-feira. E a gente vai juntamente também com Felipe Vieira e Charlene Araújo, tocando esse barco aqui e passando a bola com as informações do esporte em Maceió, em Alagoas e no mundo para você aí. Muito obrigado pela sua companhia. Até amanhã. Valeu!